Oi, doutora, tudo bem? Bom dia. Acho que a senhora está mutada. Oi, bom dia. Bom dia, Oi, bom doutora, tudo dia. bem? Bom dia. A gente está aqui num grupo de 7 alunos para fazer a entrevista combinada com a senhora, tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir para eles se apresentarem e depois para você falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, suas experiências, contar um pouco de como chegam seus pacientes, a média de idade, as dificuldades que a senhora mais sente. Pode ser? Pode. Então tá bom. Oi, doutora, eu sou a Júlia. Eu sou a Isabela, prazer. Eu sou a Mariana. Desculpa, Malu, te interrompi, desculpa. Não, tudo bem. Mas eu sou Maria Luísa e ela é Mariana. Tudo bem, bom dia, Daniel. Bom dia. Oi, bom dia, eu sou Larissa. Oi, bom dia. Bom, eu sou Ana Cláudia, eu sou médica, escolhi fazer geriatria e depois mais para frente eu fiz a formação, fiz minha formação em cuidados paliativos e também suporte ao luto. Essa segunda especialização foi dentro da psicologia e eu acabei sendo convidada para fazer o TED, né, o TEDx, que na época eu nem sabia o que era TED, mas achei que não era uma boa ideia, porque tinha havido um convite da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é onde eu fiz faculdade, e que particularmente meu trabalho não é assim tão valioso, né, dentro desse espectro do vamos salvar vidas a qualquer preço. O fato de eu aceitar que a doença tem limite em relação à sua resposta do que a medicina vai ter para oferecer para o paciente, e eu decidi ficar dentro desse trabalho do cuidado paliativo com grande determinação, né, que eu falo que a diferença entre determinação e teimosia é o que dá certo e o que dá errado, né, quando dá errado é porque você era teimosa, quando dá certo você era determinada, e naquele tempo eu não sabia se eu era determinada ou teimosa, porque eu acreditei que aquilo que eu fazia sentido para mim e fazia sentido para os doentes que eu cuidava. Então era necessário. Eu sabia fazer e tinha quem precisasse. A opinião do resto do planeta, para mim, pouco importava, porque eu fico pensando, essas pessoas que são contra, no momento que elas estiverem morrendo, elas vão chamar, pedir socorro. E realmente isso acontece. No meu dia a dia, ainda a maioria dos pacientes que eu atendo são pacientes do mundo da geriatria, então são pacientes com mais de 60 anos, que têm um contexto de comorbidades numerosas, muitas vezes, ou se não numerosas, um tanto graves, que atrapalha o dia a dia deles e eles precisam de um médico para poder orientá-los. E uma parte, que eu acredito que deve estar chegando à metade agora dos meus atendimentos, seja de cuidados paliativos e suporte ao luto. E isso se deve a essa grande visibilidade que eu adquiri a partir do TED, depois com a publicação de um livro que tem o mesmo nome do TED, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro atualmente está chegando em 400 mil cópias, então é um grande feito, é um livro que realmente tem um espaço muito seguro na cabeceira das pessoas, da cama das pessoas, porque se você ainda não passou por isso, é possível que você passe em algum dia, e é bem interessante se tiver tido contato com esse tema com antecedência, para poder ter alguma coisa para se pensar além de sofrer. E escrevi o ano passado, no meio da pandemia, eu lancei o livro Histórias Lindas de Morrer, que também está sendo um grande sucesso, eu acredito que por conta do tema ser algo bastante mais acessível no nosso dia a dia, né, você liga a TV e só se fala sobre as mortes do Covid, e se ninguém tinha pensado nisso antes da pandemia, está se vendo numa grande encrenca, porque você tem que pensar em como manobrar um avião que está caindo. Então, se você pensa e fala sobre a morte antes que ela aconteça, você tem condição de se preparar para ela. Se você só vai ter a chance, vai se dar a chance de falar sobre esse assunto na hora que a morte estiver acontecendo do seu lado, ou acontecendo com você, existe um sofrimento adicional, que é uma grande urgência. Uma urgência de você pensar o que é importante para você, o que é importante para a pessoa que você ama, que está morrendo, e que vocês talvez não tenham tempo de consertar
coisas que não foram ditas ou que não foram feitas. Então, doutora, você sente que trabalhar com esses pacientes no fim da vida afeta muito o seu emocional? Afeta positivamente, Isabela, porque os médicos, eles têm uma ilusão muito imatura de que a gente aprende a não se importar. Você aprende a não se importar, se importando de um jeito errado. Então, não é que o médico grosseiro, estúpido, ele não sofre. Ele é grosseiro e estúpido porque ele sofre. E aí é um jeito muito... acho que a palavra certa é essa mesmo, imaturo, de lidar com o sofrimento do outro, achando que você não se importa. E, doutora, você acha que afirmações como não há nada a se fazer contribuem para a adoção de uma atitude negativa em relação ao cuidado do paciente terminal? Então, eu acho muito interessante, né, porque o médico adora saber tudo, né, coisa que a gente quer realmente mostrar para o mundo é que a gente sabe tudo, e nós somos a formação mais longa que existe no planeta, é a de medicina. Então, como é que você tem a cara de pau de chegar no final da sua jornada e dizer não tem nada para fazer? Não tem nada que você saiba fazer. Então, aí você tem que encaminhar para quem sabe. É esse o conserto que nós temos que fazer nessa frase. Se você não sabe o que fazer, busque alguém que saiba. E o fazer não significa curar. Nunca significou curar. Porque você vai dar muitos remédios para o seu paciente, você vai fazer muitas intervenções, mas você pode ser um excelente cirurgião, mas a qualidade e o resultado da sua cirurgia depende de um corpo habilidoso para cicatrizar. Então, você não faz as coisas sozinho. E o remédio que você dá também não faz milagre. Porque o milagre vai acontecer se o paciente tiver fígado, rim, estômago, para poder metabolizar o remédio que você prescreveu e distribuir para o corpo dele, para alcançar essa sensação de cura. Então, é um trabalho essencialmente de parceria entre a nossa sabedoria e a confiança e um corpo que aceita o que a gente vai oferecer. Então, quando você diz não tem nada para fazer, a legenda é não estudei o suficiente. Obrigada, doutora. Doutora, uma pergunta. Quando você fala que você, né, não é que você não saiba fazer, você não sabe fazer, mas você tem que procurar quem saiba. Aí, nesses casos, uma pessoa, por exemplo, um idoso, ele vai fazer tratamento com você, continua com o geriatra, e aí meio que forma uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa pessoa, ou ele fica paliativos? Ele vai, assim, o idoso, Larissa, é um paciente que na mão de um médico despreparado acaba virando paliativo desnecessariamente. Porque aí o médico, ele olha, tem insuficiência renal, tem câncer de próstata, tem uma demência leve, tem uma doença cardíaca, tem diabetes, é paliativo. Não, não é paliativo, é um paciente complexo, que dá trabalho, que você tem que saber conduzir o cuidado dele com esse olhar múltiplo em relação às comorbidades, porque a gente aprende na faculdade que você tem que fazer um único diagnóstico, mas isso é clínica médica. Geriatria, você não tem um único diagnóstico, você tem várias comorbidades acontecendo simultaneamente. Então, eu vou trabalhar em equipe, e eu não vou me livrar do paciente. Então, eu recebo um paciente que tem uma doença cardíaca, eu vou mandar para o cardiologista e tchau. Não. Eu peço um parecer para o cardiologista e sigo nas orientações que o cardiologista orientar. Eu peço um parecer ao neurologista e sigo as orientações que o neurologista fornecer para esse paciente para mim. Eu posso ter acompanhamentos em paralelo. Então, suponha que a doença neurológica do paciente precise de um acompanhamento do neurologista, não basta apenas uma opinião. Então, eu vou acompanhar em paralelo. E se esse paciente vai precisar do neuro, do gastro, do psiquiatra, do infecto, vai precisar do cardiologista, do endócrino, ele vai ter 6 especialistas com ele. A mim, como geriatra, cabe arbitrar sobre as interferências dos colegas entre os seus medicamentos. Então, porque o que vocês vão ver muito no dia a dia é o paciente que toma um remédio para o estômago que afeta o rim, que toma um remédio para o coração que afeta o sistema nervoso, que toma um remédio de doença psiquiátrica que afeta o coração. Então, quando você vê que os próprios medicamentos causam doenças, é o momento de se ter a intervenção do geriatra.
onde eu posso ou modificar as medicações, porque tenho habilidade para isso, ou entrar em contato com o colega e falar assim, olha, tem um outro medicamento que pode ser utilizado nessas condições, o que você acha da gente trocar o remédio? Então, o geriatra vai ter esse olhar complementar sobre isso. O geriatra também vai se dar conta de que você prescrever para um paciente medicações em horários variados e ele morar sozinho, ele não come. Porque se ele tem remédios para tomar a manhã inteira, ele não vai ter tempo de fazer o almoço. E aí, aquele remédio que é para depois do almoço, ele não vai conseguir tomar. Então, você tem, na geriatria, você tem um olhar complementar sobre o histórico social do paciente. E dentro da família dele também, quem é a figura de maior apoio, que eu preciso orientar de uma maneira complementar a que eu oriento ele. Sim, eu entendi. É que recentemente passei por uma experiência assim, que meu avô faleceu domingo passado, ele tinha câncer metastático, e aí a gente estava uns 3 meses correndo ele para o hospital, e meio que quando descobriram que era câncer metastático, eles nem mandaram mais para o geriatra, eles já falaram que era paliativo e mandaram para casa, nem passando pelo geriatra, nem nada. E aí Então, parecia que e aí parecia que era tipo, ele já tem 89 anos, eu tenho que fazer, leva para casa e espera morrer em casa. Então, tá errado, Larissa. Completamente errado. Isso que você viveu é o que acontece com 99,07% das pessoas no Brasil. 93,7%. Desculpa, 99,7%. Porque no Brasil só 0,03% tem acesso a cuidado paliativo. Então, sim, você fez parte da maioria das histórias. É isso. E isso está errado, Larissa. Errado. Isso é um erro grave da nossa formação. O médico que mandou seu avô para casa não é o médico que acordou de manhã pensando assim, como é que eu vou ferrar um velhinho essa semana? Como é que eu vou destruir a vida de uma família essa semana? Ele não acordou pensando isso. A pessoa que te mandou para casa não te mandou para casa por conta do que ela sabia fazer. Ela mandou para casa por conta do que ela não sabia e não sabia quem poderia oferecer algo diferente do que isso. Então tá errado. Eu espero que você aprenda isso na pele. Sinto muito pela perda do seu avô, mas que você aprenda isso na tua medicina, que você nunca, assim, tenha como propósito nunca deixar que isso aconteça de novo. Sim, sim. Obrigada. Doutora, por acaso você já teve algum paciente que pediu pela eutanásia ao invés dos cuidados paliativos? E como que a senhora lidou com essa situação? As pessoas pedem eutanásia porque elas não suportam a ideia de se ver sofrer. A eutanásia, ela é uma alternativa ao sofrimento. Então, eu prefiro a morte do que continuar sofrendo. No nosso país isso é proibido, eu não pratico eutanásia, não critico quem faça em outro país, nem vou fazer nenhum julgamento de valor para quem pede, porque eu não posso julgar o peso do fardo que eu não estou carregando. Mas aqui no Brasil é proibido e eu não faço. Eu não dou um sedativo numa dose letal, eu dou um sedativo para sedar. Então, se é para dormir, nós vamos dormir, nós não vamos matar as pessoas. Pode acontecer de, durante a sedação paliativa, o paciente falecer? Sim, porque à medida que ele dorme, a evolução das insuficiências orgânicas, ela acontece. Então, ele vai falecer de câncer, ele vai falecer de insuficiência renal, ele vai falecer de insuficiência hepática. Ele não vai falecer de morfina. Então, quando eu sou abordada com paciente desejando eutanásia, eu digo, olha, eu não tenho como oferecer o que você está me pedindo, mas eu consigo fazer com que você tenha uma percepção de que a morte aconteceu, que é quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente não está com consciência social. E a pessoa que pede eutanásia, basicamente, ela tem uma incapacidade, uma dificuldade, um limite de interagir conscientemente com a realidade do sofrimento. Então, ela quer desligar para que ela não tenha que lidar com isso. Então, tem estudos, acho que, se não me engano, foi na Holanda, num serviço da Holanda que fazia, né, era um serviço que fazia eutanásia, mas a regra do lugar era sedar o paciente por 3 dias, desligar a sedação e perguntar se ele queria realmente a eutanásia. E mais de 90% dos pacientes mudaram de ideia. Então, isso significa que, na verdade, quando você pede a morte, é porque você está cansado. E aí, se você põe o paciente dormir, ele pode mudar de ideia, ou não.
os pacientes que me procuraram por sofrimento existencial insuportável, refratário ao tratamento, que é essa indicação desse momento de uma sedação paliativa. Eu fiz dessa forma. Os pacientes que não tinham uma insuficiência de órgãos ainda, no momento em que eles pediram a sedação paliativa, orientei a família e cuidei da minha equipe para que essa sedação fosse prolongada, porque ela vai ter que esperar chegar à insuficiência de órgãos para que a morte aconteça. Então, a gente não vai fazer uma sedação paliativa numa pessoa que está só com dificuldades existenciais. Ela necessariamente tem que ter uma doença grave em progressão incurável. Obrigada, doutora. Oi, doutora. Outra pergunta é que nos seus livros você fala muito sobre a morte digna e o respeito ao momento de morrer dos pacientes, e na sua visão, a eutanásia é uma forma de proporcionar o fim do sofrimento, né, como a senhora disse, dos pacientes, mas de uma forma tão digna quanto os cuidados paliativos? Eu penso que quando você pede a eutanásia, você está, de verdade, pode estar abrindo mão do que a gente chama de dignidade. Porque a dignidade humana, ela pode passar pela experiência de entrega, da experiência de vivenciar a sua finitude de uma maneira consciente, como uma grande experiência humana. Então, não sem passar pelo viés de religião. É uma experiência humana de extrema potência. A maior decisão de entrega que você vai ter na sua vida é de viver esse momento da sua finitude. E aí, quando a pessoa quer eutanásia, ela quer isso de uma maneira perfeita. Ela não está negando que isso vai acontecer, mas ela quer perfeição. Ela quer um controle sobre essa experiência. Então, eu digo quando vou morrer. E aí você quer ampliar a sua percepção de controle sobre a sua vida. Então, quando você escolhe cuidado paliativo, você tem o poder do livre-arbítrio, sim, porque você escolhe o como você vai morrer, mas não o quando. Quando você quer escolher o como e o quando, você está apenas desejando um momento a mais de controle na sua existência. Mas, de verdade, eu penso que a eutanásia, num contexto muito básico, né? A gente vai ter que estudar cada um dos sofrimentos que podem levar você a pedir eutanásia, são sofrimentos muito variados. Então, tem pessoas que pensam a eutanásia como uma forma de abreviar um sofrimento para a família. Então, você fala assim, se eu tiver demência avançada, não faz sentido eu continuar viva, porque para mim, vida é a consciência social da minha existência. Se eu não tenho a consciência social da minha existência, a vida não vale a pena. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai crescer em termos de maturidade para discutir isso em relação, por exemplo, ao diagnóstico de demência. Mas quando a gente fala sobre doenças que não afetam a consciência, nós estamos falando de uma pessoa que não quer vivenciar a experiência, por exemplo, de dependência. Ela não quer estar acordada no momento que alguém está trocando a fralda dela, ou que ela está sendo movimentada, ou alguém está dando banho nela. Então, essa pessoa pede essa perfeição, e eu penso que pode ser muito bonita a cena, pode ser lindíssima. Né? Seus familiares ao pé do leito, todo mundo permitindo que você tenha acesso a esse tipo de intervenção, seus bichinhos por perto, sua vida toda resolvida, mas é como se a gente fosse comer uma sobremesa maravilhosa de isopor, que ela foi esculpida, ela não tem sabor. Então, por exemplo, as pessoas que são inscritas no Dignitas, que fazem turismo da morte, que saem do Brasil, saem de outros países e vão para lá para receber a eutanásia, elas estão abrindo mão da dignidade, porque não dá para ir toda a sua família junto. Vai uma pessoa só. Então, você deixa a sua dignidade biográfica no seu país. E aí você vai para lá para ter a sua morte considerada digna, mas é um cobertor curto, essa morte digna, porque cobre um lado e descobre o outro. Obrigada, doutora. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar como o sofrimento, a fé,
e a espiritualidade, através da pessoa e da família, pode influenciar na tomada de uma decisão como essa, como a eutanásia? Certamente influencia, Daniel. A pessoa que tem uma religião, muito dificilmente ela vai querer eutanásia, porque ela entende que o vida depois da morte não é da conta dela. Então, a religião interfere sim, e muito mais por medo do que por respeito. O medo do que vai acontecer depois, medo de ser punido. Então, se tivesse respeito pela morte, talvez aceitasse o cuidado paliativo. Para mim é muito claro que o cuidado paliativo não tira o sofrimento de ninguém, alivia. Então, tirar o sofrimento é algo que diz respeito a uma capacidade interna de cada um. Lembra que eu falei do cirurgião que opera um corpo que precisa saber cicatrizar? Quando você fala do alívio do sofrimento, eu dou morfina para aliviar a dor, e o paciente precisa ter um corpo capaz de metabolizar aquela medicação num tanto que tire completamente a dor dele. Mas se a dor for mais forte do que a capacidade dele de metabolizar a medicação, ou dos efeitos colaterais da medicação não serem tão intensos, ele vai ficar com um restinho de dor. Então, você vai ter um alívio do sofrimento. A espiritualidade, ela pode servir como alívio do sofrimento, mas ela também pode ser causadora do sofrimento. Se você tiver uma religião que transita por um espectro de privilégio, de vantagem, de poder sobre o outro, sobre o sofrimento, você vai sofrer. O trajeto dentro da sua espiritualidade precisa ser um trajeto de se ver cuidado por Deus, de você se ver amparado por Deus no caminho que pertence a você. Então, você não pode pensar que Deus se enganou quando te mandou uma doença grave, porque ele não se engana. Aí você tem que acreditar que esse é o teu caminho, e aí nesse teu caminho você vai receber todos os cuidados necessários para você passar por isso da maneira mais digna possível. Então, isso é você ter uma espiritualidade que necessariamente passa por um trajeto de amor e verdade sobre a sua história e sobre a história do que você está vivendo. Entendi, muito obrigado. Doutora, mas quando você diz, por exemplo, que em termos de religião, se você pede eutanásia, quem tem uma religião não vai pedir eutanásia mais por medo do que por respeito, não dá a entender que uma pessoa, quando está no fim da vida, acha que ela tem que sofrer antes de morrer? E a morte não é um sofrimento, e se você abrevia a morte, você está desrespeitando isso? Não, porque assim, se você está viva, você está sofrendo, Larissa. Viver é sofrer. Você está sofrendo agora porque você não está conseguindo na faculdade, você está sofrendo agora porque os seus pais isolados, que talvez tenham dificuldades financeiras, você está sofrendo porque você vê seus avós presos em casa, você está sofrendo porque agora você perdeu o seu avô. Então, viver é sofrer. O que a religião vai dar para a gente? Uma condição de lidar com o sofrimento mais potente do que se a gente não tivesse a religião. Então, quando você pede a morte, você está assumindo um papel que não te pertence, que é o papel, assim, dentro de todas as religiões, a experiência de adoecimento, a experiência da morte é uma experiência designada por Deus. Então, quando você fala assim, agora me dá aqui, me dá esse papel aqui que você não sabe mandar na minha vida, me dá aqui que eu mando. Você está trazendo uma consciência social para uma incapacidade divina de ter um arbítrio decente sobre a sua história. Então, você quer morrer e não morre. Aí Deus não está deixando você morrer. Aí você fala assim, daqui que eu faço seu papel. Eu vou me matar. Ou eu vou pedir que alguém me mate. Então, é uma arbitrariedade sobre uma vontade de Deus. Então, não implica em respeito. Se você respeitar a Deus, você não vai querer decidir por ele sobre a sua morte, mas você vai querer que o seu sofrimento seja aliviado. Então, não é pecado você ter cuidado paliativo, porque você quer alívio do sofrimento. Então, claro que vai ter religião que acha que o sofrimento enobrece a alma, sim, vai ter. Principalmente os judaico-cristãos têm um pouco isso, né? Essa semana a gente vai vivenciar a história do cristianismo, onde existe um calvário, né? Mas dentro do calvário tem as cenas lá, tem o centurião que pega a cruz um pouquinho,
Tem a cena da Verônica, que vai lá e limpa o rosto do Cristo um pouquinho. Existe uma busca de alívio de sofrimento nesse trajeto, que é a história dele. Então, o calvário que a gente se refere não é um calvário só físico. Vocês não estão passando um calvário aí para terminar a faculdade? Então, e é você que tem que passar. Ninguém pode chegar para você e falar assim, deixa que eu faça a prova para você, que isso é legal. Você tem que fazer. Então, é uma forma de você viver dentro das regras que você escolheu como importantes. Então, você escolheu fazer medicina, você aceitou essas regras, então você tem que lidar com elas. Ah, mas não está certo. Então, certo ou errado, a gente não sabe ainda o que é. Mas o que a gente está vivendo é o que está disponível para a gente viver. Sim. E falando de certo ou errado, e do que é legal ou ilegal, vamos pôr num cenário hipotético que um dia a eutanásia seja legalizada no Brasil. Como que você acha que isso afetaria a sua profissão? Assim, como seria o impacto no seu dia a dia? Como que você lidaria com isso? Assim, eu penso que o país que tiver 100% de acesso para cuidado paliativo é um país que tem maturidade para discutir eutanásia. Enquanto isso não acontece, eu acho que é você dar uma pistola para a criança. Porque é imaturo. Então, se você tem um país que dá 100% de acesso a cuidados paliativos, então significa que ele pode discutir a questão da morte ao invés de cuidados paliativos. Porque o que a gente discute na maioria dos países é a morte no lugar do sofrimento insuportável. Aí é ridículo. Não tem. Se eu estou num lugar onde não tem nem nada de cuidado paliativo, talvez eu quisesse eutanásia também. Por que não? Sou totalmente exposta a um sofrimento desnecessário, totalmente descuidado. Então, pode ser que eu deseje a morte ao invés de ficar sofrendo, que ninguém se importe. E o dia que tiver eutanásia no Brasil, para mim, pouco vai mudar a minha realidade, porque eu vou continuar cuidando das pessoas que querem ser cuidadas. Para mim, não muda nada. Assim, pessoalmente falando, né? Eu vou sentir muito, porque eu sei, vai ter famílias que vão querer matar o familiar para poder receber a herança, vai ter família, porque tem muita gente que quer o idoso vivo a qualquer preço, não é por amor, é porque ele tem uma pensão. Então, tem algumas verdades que estão acontecendo que a gente não abre os olhos para ver, mas tem. Então, tem aqueles filhos que vão querer matar os pais porque dão muito trabalho, tem aqueles jovens que vão querer morrer porque eles não têm coragem de lidar com uma adversidade física, por exemplo. Eu cuidei indiretamente, né, de um rapaz que perdeu os 4 membros por conta de meningococcemia quando ele tinha 18 anos. E aí, quando eu falei que eu tinha que falar com ele se ele queria viver assim, todo mundo achou que eu era muito cruel. Mas você pode operar um doente e fingir que tirou o tumor da barriga dele? Pode. Você fala assim, tiramos tudo e é mentira. Ele não vai saber. Agora, se você tirar a perna dele, ele vai saber. Você não vai poder lidar com essa realidade, dizendo que não aconteceu nada, que essa cirurgia deu super certo. Não, tirou. E ele tinha indicação de ele ia perder os 4 membros. E acima do cotovelo, que dificultaria até a reabilitação com prótese. E ele tinha 18 anos. E aí, eu conversei, fiz a discussão multiprofissional, e tinha que ter isso descrito como uma conversa realizada com esse paciente. Quem fez essa conversa foi um jovem residente, que era o cara que era mais próximo dele, até por conta da idade. E ele disse, eu quero viver. Agora eu tenho que estar vivo. Depois eu vejo o que eu vou fazer com a falta dos braços e pernas. Então, mas você vai ver que tem muitos jovens que não têm a capacidade de pensar que vão ficar sem a balada do fim de semana, por causa da pandemia. Então, vão se sentir gravemente amputados na sua biografia, porque não vão poder socializar e encher a cara no bar da esquina. Então, aí ele não vai conseguir lidar com o fato de ter que perder 4 membros. E aí ele vai pedir a morte. Ele vai querer eutanásia.
Então, o seu espaço interno de lidar com o sofrimento diz respeito à sua capacidade de escolher viver. Porque viver é sofrer, né? Lide com isso. Tem muitas coisas boas? Tem, a gente pode linkar. Nessa última semana, Larissa, além de perder seu avô, você deve ter tido momentos que você teve vontade de sorrir, porque você teve motivos para sorrir. Então, do mesmo jeito que teve sofrimento, também teve alegria. E aí, na média, você fala, tá valendo continuar vivo. Mas é uma ilusão achar que a gente tira o sofrimento das pessoas. Tá vivo, tá sofrendo. Tá bom, obrigada. E aí, foi a entrevista? Eu acho que tem uma... não, acho que a última nem precisava, que na verdade a gente ia perguntar que Portugal está passando por um processo de estudo sobre a legislação da eutanásia e já tinha passado pelo parlamento, mas foi derrubado essa semana pelo Tribunal Constitucional. E aí a gente ia perguntar, né, em alguns anos, como você acha que seria o panorama em relação à eutanásia, mas eu acho que meio que você já respondeu, né, que o Brasil só teria eutanásia quando tivesse 100% de cuidados paliativos, né, o que a gente está muito longe. Não que só vai ter isso, é possível que tenha antes, porque Portugal também não tem para 100%. Tá. Mas é imaturo, é uma decisão imatura. Em Portugal, você tem um problema muito grave, que são aqueles vilarejos que às vezes tem 10 pessoas morando, são 10 velhinhos. E as famílias não querem voltar para o interior do país para poder morar com os velhinhos, com os idosos, e os idosos, eles dizem, não vão para a cidade de jeito nenhum, porque eles estão na casa deles. Então, quando você legalizar a eutanásia, você vai poder ter, como eu falei, você vai ter uma pistola na mão de criança. Você vai assim, então vamos matar essas pessoas, porque é uma vida que não vale a pena viver. Aí, é possível que a gente não tenha ainda a condição técnica, do ponto de vista da psiquiatria, de avaliar cognição e depressão numa pessoa que escolhe a eutanásia, porque se você quer eutanásia, você precisa passar por uma avaliação psiquiátrica antes. E nós não temos psiquiatra suficiente para essa demanda. Então, não é só chegar lá e falar assim, para mim a vida não vale a pena, eu quero morrer. Não é simples assim. Porque assim, você fala assim, mas eu tenho direito, a vida é minha. Então, se você é um ermitão, você é filha de chocadeira, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem nada da sociedade, beleza, você não vai fazer a menor falta no mundo. Agora, qual o maior problema das mortes que nós estamos vivendo? Não é com as mortes que aconteceram, é com as pessoas que sobreviveram a estas mortes. Porque o sofrimento diz respeito a você estar vivo, porque as pessoas que morreram não estão sofrendo mais. Você não tem mais que se preocupar em dar remédio para elas, porque elas estão mortas. Agora, cada pessoa que morreu estima-se de 4 a 10 enlutados, gravemente enlutados. E o gravemente enlutado significa uma repercussão muito severa sobre o seu dia a dia. Eu estou perdendo um amigo em Fortaleza. Está com Covid, entubado há 70 dias. Ontem, quando eu recebi as notícias do que estava acontecendo, eu vi que a morte pode estar muito próxima. E o estado que eu fiquei, mesmo sendo eu quem sou, sabendo que a morte, entendendo todo o processo, eu ajudei todos os cuidados, né, que estavam ao meu alcance para cuidar da família dele, a gente está fazendo vaquinha na faculdade, os colegas de turma, pensa assim, vocês estão agora com 20 anos, 20 e poucos. Mais. Então, 20 e poucos anos. O resto eu não vi. Eu conheci esse colega de turma. Quantos você tem, Daniel? Perdão, tem 23. 23, então. Eu seria uma amiga sua há 4 anos. Eu conheci ele quando ele tinha... Não, ele tinha 18, então há 5 anos eu seria sua amiga. Ele tinha 18, eu tinha 19. Agora eu tenho 52, ele tem 51. São leis que não mudam, sempre você é um ano mais velho que ele, para sempre. Mas ele agora, a gente está, a faculdade, a turma da faculdade 75, que é a minha turma de origem, nós estamos fazendo vaquinha, todo mês a gente junta dinheiro para pagar a fisioterapia para ele.
exclusiva na UTI. Então, a gente está exportando fisioterapeutas tops aqui de São Paulo, que estão trabalhando no HC, ou no Einstein, ou no Sírio-Libanês, para ir cuidar dele, só dele. Isso é poder de amizade. Então, mesmo tendo condição de encarar a morte dele com a lucidez que eu fui treinada a vida inteira, estou preparada para a morte dele? Estou, mas não estou pronta. Eu não tenho dúvida que se acontecer dele falecer agora, porque ele um dia vai morrer, mas se acontecer dele falecer agora, eu vou parar toda a minha vida, não sei por quanto tempo. Ah, mas Ana, mas as pessoas que precisam de você, então, né? As pessoas precisam de mim, mas elas precisam de uma Ana Cláudia que não esteja mergulhada na dor de uma perda. Então, eu vou entrar num processo de luto, e um luto severo, porque se perder as perdas em termos hierárquicos de sofrimento, não existe. Né? O termo hierarquia de sofrimento não existe. Mas quando você perde amigo, você perde irmão, você perde uma testemunha da sua vida. Faz parte, e é uma testemunha, porque tem coisas, por exemplo, se eu fosse amiga do Daniel, nesses 5 anos aí, se eu tivesse conhecido ele quando tivesse 18 anos, eu tivesse agora 25, 24, a gente teria histórias nossas, como amigos, que ninguém mais viveu. Então, se eu morro, ele perde uma testemunha da vida dele. Se ele morre, eu perco uma testemunha da minha vida. Eu não tenho mais para quem chegar e falar, lembra aquele dia que a gente foi para balada? E não, porque não tem quem lembre daquele dia que não seja só eu. Se eu vou contar para a Isabela o que aconteceu na balada que eu estava com o Daniel, a Isabela só vai imaginar o que foi, mas ela não vai saber o que foi, porque ela não estava lá. Então, quando você perde um irmão, você perde um amigo, você perde uma testemunha. Se você perde uma testemunha, é como se aquilo não tivesse acontecido. É muito difícil você lidar com isso. Então, você imagina, dessas 300 mil pessoas que morreram, tem 3 milhões que estão desse jeito que eu estou descrevendo. E isso sim paralisa a economia. Eu estou dando suporte para um grupo que está atendendo RH de empresas. Porque morreram funcionários. Teve gente que perdeu 2, 3 do seu staff. Ele perdeu 2, 3, mas ele tem 10. Como é que estão esses 7? Quando você perde 3, você não perde só 3. Você perde 3 e um desempenho de 7 vai cair muito, porque eles estão em sofrimento. Então, até economicamente, o impacto do luto ele é muito severo. E tem as pessoas que a gente não perdeu, que a gente sofre. Vocês não sofrem de ver 300 mil pessoas? Você fala 3 mil pessoas mortas. Aí você fala, ai, graças a Deus, não é ninguém da minha família e foda-se. Não. Você pensa, meu Deus, 3 mil. Porque antes a gente conhecia alguém que tinha pego Covid. Depois a gente conheceu alguém... Não, antes a gente conhecia alguém que tinha pego Covid. A gente começou a conhecer alguém que pegou. Agora a gente conheceu alguém que morreu. Então, tá ficando mais perto a coisa. E isso é luto também. O luto da esperança da gente. Sim, e o luto causado pelos cuidados paliativos e o luto pela eutanásia, acho que são bem diferentes, porque com os cuidados paliativos bem feito, você vai se preparando para a perda. Então, quando chegar a hora, você vai estar pronta e preparada. Na eutanásia, você só vai estar pronta, porque você sabe que aquilo vai acontecer, mas não necessariamente você vai estar preparada. Então, é que assim, a gente está usando os termos de jeito diferente. O preparado é você saber que pode acontecer. Tá. Então, eu ligo para você e falo assim, Larissa, ó, estamos as 2 de vacina tomada, eu tô pensando em fazer uma festa aqui em casa para umas 5, 6 pessoas só. A gente tá de vacina, tá todo mundo vacinado, tal, vai ter meu aniversário, então eu tô pensando em fazer. Eu te ligo para confirmar. Vai ser no sábado. Tô pensando que vai ser no sábado. Aí, o que você faz? Você se prepara para isso. Você vai ver uma roupa bonita, você vai pensar em fazer uma escova no cabelo, você vai pensar numa coisa gostosa que você vai trazer para a festa, porque assim, cada um leva um prato e tal, ou uma bebida, aí você vai pensar, o que eu gosto? Vou fazer gin tônica, vou fazer caipirinha, vou fazer aperol e tal. Você está se preparando para o sábado.
Aí, se eu ligo para você em cima da hora, você ainda não tomou banho. Aí eu ligo assim, vem para cá. Aí você fala, não tô pronta. É isso, entendeu? O estar pronto é o contexto imediato. Em geral, para a morte, a gente nunca está pronto, mesmo que a gente esteja preparado. Tá. Então, na eutanásia, você pode até se preparar. Você se prepara tal, e chega na hora, vai doer também. Não é que você fala assim, se seu avô tivesse pedido eutanásia, tivesse sido feita, seu sofrimento ia ser menor? Talvez não, porque você perdeu alguém, né? Assim, a eutanásia não alivia o sofrimento de quem fica, da perda, né? Pode ajustar o sofrimento. Você fala assim, mas a gente respeitou a vontade dele. Então, ela pode, o cuidado paliativo, ele ajusta o sofrimento para a dimensão só da perda, não do arrependimento. Então, quando você oferece cuidado paliativo, você pode ajustar essa percepção da perda. O que a gente fez de cuidado paliativo nesse tempo da pandemia? Áudios de despedida. Eu intermediei a chegada de muitos áudios para as pessoas que estavam morrendo. E aí, ter dito alguma coisa fez com que a pessoa que sobrevive encarasse essa perda de um outro lugar. Falei assim, nossa, doutora Ana, que bom que meu pai ouviu, minha mãe ouviu aquilo que eu disse antes de morrer. Ela estava viva quando eu pude dizer isso. Então, isso ameniza a dor da perda, não da perda, mas assim, da experiência do luto. Entendi. E eu não sei se, né, acontece muito isso, mas, por exemplo, no hospital que a minha irmã trabalha, tem o que eles chamam de residentes da UTI. São pessoas que estão lá em coma 10, São 15 crônicos, pacientes crônicos. Isso. E aí tem acho que 2 ou 3 que não tem nem mais família. A família não vai visitar, não aparece, e as pessoas estão lá há 10, 15 anos sozinhas. E aí tem muitos médicos que nesse tempo de Covid falaram que, por exemplo, podiam desligar os aparelhos dessas pessoas para ceder leito de UTI. Tá. E aí isso meio que não seria uma forma ilegal de se fazer eutanásia? Não, porque você levaria essas pessoas para uma unidade de crônicos. Então, não é que, assim, o correto seria levá-las para esse lugar. Fazer extubação paliativa nesses pacientes é indicado, é pertinente? Sim, se elas tivessem desejado isso, e a família também. Não dá para você fazer, assim, de repente o paliativo, é muito louco isso, Larissa, mas assim, de repente as pessoas se deram conta de que existe uma população morando na UTI, mas isso já estava acontecendo, é que agora essas pessoas incomodam. Sim. Porque agora a gente precisa do leito, e antes não precisava? Antes tudo bem ficar colocando recursos que sustentam uma vida que não vale a pena viver? Então, agora é a hora da gente conversar sobre isso? Agora que virou uma emergência? Então, existe a necessidade de levar esses doentes para algum lugar. Tá errado você matar essas pessoas nesse momento. Que a vida delas fazia sentido até o momento em que o lugar delas precisa ser ocupado por outra pessoa. Então, há muitas discussões éticas que precisam acontecer nesta pandemia e depois dela. Sim, ele não teria indicação de estar na UTI, ele deveria estar num outro lugar, mas aí a família quer que faça tudo, então, mas fazer tudo não é só manter num tubo, né? Sim. Tá certo. Doutora, eu tenho uma pergunta. Você trabalha há muitos anos com essa questão, assim, você acha que, tipo, olhando para o passado, olhando para o hoje, olhando para o futuro, você vê, tipo, essa mudança no pensamento de cuidados paliativos, da dignidade de morrer? Não entendi. Falhou. Repete. Então, tipo, se você vê mudança no pensamento das pessoas... Gente, perdão, que eu acho que a internet tá ruim. Se eu vejo mudança... Deu pra entender? Não? Não, porque fica mudo de repente. Tá esquisito mesmo, tá aparecendo pra mim que ele vai mutando. Enfim, vou tentar. Se você vê a diferença do passado, do presente e pro futuro
das visões das pessoas dessa questão do cuidado paliativo e da dignidade de morrer. Sim. Se você acha que mudou, que vai mudar. Isso. Teve a novela da Sete que falou sobre isso, que usou até meu livro como pauta. Você está tendo, você tem em 2019 a gente teve as políticas de assistência de cuidados paliativos, as políticas brasileiras foram assinadas pelo CONAS e pelo Ministério da Saúde. Então está mudando. As faculdades de medicina estão buscando ter isso no currículo. Então está mudando. Sim. Bia, você queria perguntar? Eu vou perguntar. Doutora, acho que só para encerrar, acho que ninguém vai fazer mais alguma pergunta, se quiser fazer, tudo bem. O que te inspirou a fazer cuidados paliativos e o que você falaria para a gente que está no começo da faculdade ainda, a gente é do segundo ano, terceiro período, sobre a escolha da especialidade, tipo, quando você decidiu, o que te inspirou? Eu decidi fazer cuidado paliativo porque não me agrada a experiência de fracasso. Eu não quero fracassar. Eu não quero abandonar um paciente. Para mim, o médico que fez o que fez com o avô da Larissa fracassou. Mandou para casa sem nenhuma assistência. Isso é fracasso. Sendo que existe essa assistência. Então, eu não lido bem com a ideia de fracassar em relação ao meu cuidado e não lido bem com a possibilidade de ter coisas que eu não sei indicar. Então, por isso que eu estudei cuidado paliativo. E eu penso que estudar cuidado paliativo não é só do parâmetro do paliativista, é parâmetro do médico. Então, se você quer fazer oftalmologia, você vai dar uma má notícia em algum momento da sua história. Que uma cirurgia não deu certo e que o paciente vai ficar cego. Ou que a doença dele é muito grave e não tem tratamento e ele vai ficar cego. Isso é má notícia. Isso é uma morte social para o paciente. E você tem que ter capacidade de dar uma notícia. Então, por isso que o ensino do cuidado paliativo é tão necessário para a formação básica do médico. Isso é uma notícia. Então, você tem que aprender a dar. Entendi, doutora. É muito interessante nessa perspectiva. A gente tem algumas coisas na faculdade, talvez a gente tenha mais para frente, mas eu sinto que é tudo muito superficial. Até por isso eu gostaria de agradecer muito sua presença na faculdade. Você deu uma aula maravilhosa para a Liga de Cuidados Paliativos do Santa, muito incrível. A gente admira muito a senhora. A gente teve uma matéria no primeiro semestre que foi espiritualidade e tanatologia, e a gente falou muito sobre o seu trabalho, sobre o seu TEDx, e a gente te admira muito, com certeza. E só para constar, a gente vai escrever toda essa entrevista, te entregar entre hoje e amanhã, e a gente gravou também, e a gente pode te enviar a gravação. Ai, vai ser ótimo, eu quero sim, quero a transcrição. E a gravação também. E eu penso que na hora que vocês forem escolher especialidade, tem que ser um grande encontro entre o que vai te fazer feliz para sempre fazer e as pessoas que você vai cuidar. O que os professores vão dizer, o que a família vai dizer, o que a sociedade vai dizer sobre a sua escolha, não leve a sério. São opiniões importantes? Até são, mas não podem ser as opiniões que pesam na sua decisão. Talvez são opiniões que vão pesar na sustentabilidade da sua decisão, que vão te perturbar. Então, assim, as pessoas vão falar muito mal, vão criticar muito, vai ser mais difícil você sustentar, que foi o meu caso, por exemplo. Quando eu escolhi fazer geriatria, tinha 2 vagas para geriatria só. Era uma especialidade que estava começando. Todo mundo falava mal. Todo mundo. Falava assim, isso é charlatanismo. Imagina, isso não é importante. Ana Cláudia, você vai perder tempo. Imagina, o Brasil é um país jovem. Não tem sentido você fazer isso e tal. E aí, falei, tá bom, sua opinião. O que importa é que eu quero fazer isso. Eu vou ser feliz fazendo isso o resto da minha vida. E vão ter pessoas que vão se beneficiar disso. Eu não vou precisar atender todos os pacientes do mundo, eu vou precisar atender os meus. E os meus vão gostar que eu saiba isso, que eu estou aprendendo. Então, escolham a especialidade de vocês com base nesses 2 olhares. Daquilo que você vai fazer para sempre e aquilo que o que você vai fazer diferença na vida de alguém para sempre também. Aí você vai fazer uma boa escolha.
Sim. Falando nisso, eu quero fazer onco, e aí eu já ouvi quando me perguntaram, o que você vai fazer? Aí eu falei, eu quero fazer oncologia. Aí já me falaram, nossa, oncologia, vai cuidar de morto? Aí eu falei, meu Deus. Tipo, eu nem respondi, porque eu falei, eu vi isso de Não, tem uma resposta ótima. Assim, então, quando você estiver morto, eu cuido de você também, porque dizem que o mundo está separado entre as pessoas que têm câncer e as que ainda não têm. Sim. Isso. Então, aí você dá essa resposta, a pessoa nunca mais vai fazer uma pergunta para você, porque você sabe que tem muita gente que tem medo de mim por causa das minhas respostas. Então, as pessoas não fazem perguntas para mim. Ou, assim, ela pensa 50 vezes antes de fazer uma observação cretina como essa. Então, se alguém disser isso para você agora, ali você responde isso. Fala assim, tá bom, vou fazer porque um dia você vai estar morto. E aí eu cuido de você. Na boa, sem mágoas. Você me procura. Eu te deixo o meu contato. Se aparecer alguém morto na sua vida também, na sua família, também pode me chamar que eu cuido. Sim. Acho que eu queria agradecer. Muito obrigada por ter falado com a gente esse tempinho, por ter disponibilizado esse tempinho. Foi muito importante, acho que deu várias reflexões. Acho que todo mundo gostou. Muito obrigada. Então, aproveitem muito, sejam, assim, lidem com essa pandemia no sentido de pensar que tem alguém nesse mundo, nesse momento, que vai ser seu paciente, que está vivendo a pandemia também, e que você não vai desistir de ser médico, de ser um bom médico por causa da pandemia, porque a vida dessa pessoa que você ainda não conhece depende de você. Então, tenham paciência, vai acabar, e até que acabe, a gente não tem outra escolha que não seja ser feliz com o que a gente tem, tá bom? Muito obrigada, doutora. Tchau, gente. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigada, doutora. Você é uma grande inspiração para muitos alunos, viu? Então, e aí vocês têm que tornar inspiração para os próximos alunos. Pense que um dia você vai ser chefona, você vai ser professora da faculdade, e você vai ter que dar inspiração para as pessoas, tá bom? Faço bastante para vocês. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. E aí, galerinha? Ela foi? Posso interromper a gravação agora? Pode. Caraca, meu, deu 20